Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Nosso assunto de hoje são compressores de ar. Os objetivos desta aula são apresentar os principais tipos de compressores encontrados no mercado, introduzir conceitos e termos técnicos no âmbito de produção de ar comprimido e mostrar o funcionamento, as partes constituintes e as características de compressores dinâmicos e de compressores de deslocamento positivo. Nesse primeiro slide é apresentada uma visão geral de uma instalação de ar comprimido. Nela, nós observamos os vários elementos presentes nesse tipo de instalação, com o foco ou com destaque aos compressores de ar. Os compressores de ar, eles têm o objetivo de produzir o ar comprimido que vai ser usado em máquinas e equipamentos, especialmente de processos industriais, que é o foco desta videoaula. Então, os compressores aqui mostrados estão representados esquematicamente. Nós não conseguimos identificar que tipo de compressor está sendo mostrado, mas está indicando aqui que os compressores estão enviando ar através de uma tubulação. Esse ar comprimido passa através de um separador de umidade. Esse separador de umidade, então, ele faz a separação entre o condensado e o ar comprimido. E esse ar, então, é enviado para um reservatório de ar, onde ele fica armazenado por um determinado tempo, de acordo com a demanda da instalação. Na saída do reservatório, o ar passa por um secador de ar, também em sua representação esquemática, e na sequência o ar é enviado a uma tubulação aérea em formato de circuito fechado, ou seja, em formato de um anel. Nessa tubulação, ela é composta por ramais principais e ramais secundários, de onde derivam outras tubulações de diâmetro menor, e essas tubulações secundárias são enviadas para os pontos de consumo do ar comprimido, a saber, as máquinas e dispositivos pneumáticos. Então, nesse foco, nós vamos então estudar os compressores. Como dito, são os compressores de deslocamento positivo ou compressores dinâmicos, as duas principais categorias de compressores disponíveis no mercado. Nós não vamos estudar todos estes que estão mostrados neste slide, mas apenas os principais para atender o objetivo desta videoaula. O que seriam compressores? Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas até um determinado nível de pressão exigido para a execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Cada empresa vai ter a sua demanda de ar comprimido e um ou mais compressores são adquiridos com o objetivo de atender a esta demanda. Muitas vezes são adquiridos vários compressores de menor tamanho, muitas vezes são adquiridos menos compressores com tamanhos maiores, cada qual com as suas características. Compressores, eles são fontes de vazão, então eles vão enviar uma quantidade de ar comprimido por unidade de tempo, e o que vai gerar a pressão nessa instalação é esse acúmulo de pressão, acúmulo de ar nos reservatórios, nas tubulações, de acordo com um balanço de massa, ou seja, à medida em que há mais consumo do que produção de ar, a pressão cai. E a recíproca é verdadeira. Se não há consumo de ar e apenas produção de ar comprimido, essa pressão, então, ela tende a aumentar. Então, esses compressores atendem à rede de ar comprimido com determinados níveis de pressão e vazão, sendo que unidades bastante usuais de citação nas empresas, a nível de pressão é o bar, ou também nós encontramos PSI, kgf por centímetro quadrado, dentre outras, e para vazão encontramos metros cúbicos por hora, encontramos litros por minuto, dentre outras. Então, o primeiro modelo ou tipo de compressor
nessa classificação geral, são os compressores de deslocamento positivo. O princípio de funcionamento deste tipo de compressor, ele se baseia na redução do volume de ar dentro de sua câmara de compressão. Aqui ao lado nós vemos essa propriedade dos gases, que é a propriedade de compressibilidade, ou seja, o gás ele pode reduzir o seu volume e aumentar a sua pressão, assim como ele pode novamente se expandir. E esses compressores de deslocamento positivo, eles trabalham com base nesse princípio, tanto no deslocamento do ar por princípios de redução de volume, quanto na impossibilidade desse ar retornar da região de descarga novamente para a região de sucção. Então, os compressores de deslocamento positivo trabalham com folgas muito estreitas que impedem esse retorno, ou trabalham com mecanismos, dito válvulas, que bloqueiam caso o ar tente retornar. E por consequência desse princípio de funcionamento, os compressores de deslocamento positivo, eles são ditos compressores que enviam uma vazão aproximadamente constante, pelo menos em teoria. O que isso quer dizer? Que a pressão ela é pouco influenciada, na verdade a vazão enviada é pouco influenciada pela pressão na descarga desse compressor. Entendendo que essa pressão na descarga do compressor, ela pode ser variada. Enquanto o reservatório, enquanto a instalação de ar comprimido está vazia, a pressão é aproximadamente nula, a nível manométrico. Porém, à medida em que esse sistema pneumático vai sendo carregado, essa pressão tende a aumentar. E alguns tipos de compressores, como os compressores dinâmicos, eles já têm uma influência mais significativa em relação à pressão de descarga, enquanto que os de deslocamento positivo, eles são menos influenciados. Compressores de deslocamento positivo que nós vamos estudar nesta videoaula são os compressores alternativos, os compressores de palhetas e os compressores de parafusos. O compressor de pistão é um compressor muito conhecido nas indústrias, nas oficinas mecânicas, em locais que precisam de ar comprimido, porém que não se quer comprar um compressor de alto custo. Então, eles agregam menos tecnologia, são menos eficientes, mas são compressores considerados relativamente baratos. E o preço acaba prevalecendo, e por essa razão esse tipo de compressor ele continua sendo muito vendido. Mas ele também tem as suas desvantagens, é um compressor menos eficiente e que, se nós considerarmos o custo de manutenção, o custo do ar comprimido gerado por esse tipo de compressor ao longo do tempo, nós vamos ver que, se houver condições, né, se a demanda de ar justificar, então outros compressores mais modernos, mais sofisticados, acabam sendo mais vantajosos, porque eles vão tender a se pagar ao longo do tempo, né, em um tempo relativamente curto, dado o custo do ar comprimido quando produzido por esses outros tipos de compressores. Então, esse slide introdutório, ele mostra, então, o princípio de funcionamento de uma máquina que funciona a pistão. Então, existe um eixo de transmissão, e esse eixo de transmissão, ele transmite a potência através de uma biela que está fixada de forma excêntrica, ou seja, está fixada fora do centro desse eixo de transmissão. E devido a essa excentricidade, é possível, então, haver a transformação de um movimento de rotação para um movimento em linha reta, chamado movimento de translação. Essa animação, ela permite visualizar de forma mais clara essa transformação no tipo de movimento que está sendo realizado pelo pistão do compressor. Então, não somente o pistão, no seu movimento alternado, que é o responsável pela produção de ar, mas ele precisa de elementos adicionais que vão executar o bloqueio ou a liberação da passagem do ar de acordo com o movimento realizado por esse pistão.
Então, nós temos aqui duas válvulas, as válvulas de admissão e válvula de descarga, uma colocada na entrada, ou seja, na aspiração do ar atmosférico, e outra colocada na saída, ou seja, na descarga desse ar que está sendo enviado para a instalação de ar comprimido. Enquanto na admissão esse ar ele está entrando a uma pressão atmosférica, na saída a pressão, normalmente a pressão de trabalho desse compressor. Então a válvula de admissão e a válvula de descarga, elas têm a função de servirem de válvulas de retenção. O que é uma válvula de retenção? Qual a função dela? Ela permite a passagem em um sentido e ela bloqueia no sentido contrário. Então, logo abaixo aqui, nós vemos na simbologia funcional de uma válvula de retenção que essa válvula permite a passagem no sentido de A para B, mas no sentido de B para A, o ar ele tende a ser bloqueado. Existe essa esfera, ela representa o elemento obturador, o elemento de abertura e fechamento da passagem do ar, e que indica o seguinte, que quando o ar vem de A para B, a própria pressão do ar atua na superfície da esfera, empurra ela para a direita e o ar consegue passar livremente com baixa perda de carga ou baixa perda de pressão. Porém, no sentido contrário, a pressão estática do ar atua contra a superfície da esfera e a esfera, então, ela encosta na superfície interna desse chapéuzinho, que é o assento da válvula, e bloqueia a passagem do ar. Então, aqui, para nós entendermos a correlação das válvulas com a válvula de retenção, então a válvula de admissão ela permite a entrada livre do ar. Porém, quando o cilindro está avançando da direita para a esquerda, a válvula de admissão ela fecha, impedindo que o ar retorne para a atmosfera. Enquanto a válvula de descarga ela vai agir no sentido contrário. Enquanto o pistão está retrocedendo, quando está com o movimento para trás, da esquerda para a direita, a válvula de descarga ela bloqueia. Mas quando o pistão está avançando, ela permite a descarga do ar para a tubulação de descarga, que envia o ar comprimido, então, para a instalação de ar comprimido. Então, essas duas válvulas são essenciais para evitar que o ar, uma vez enviado para a linha de descarga, retorne, e também para a válvula de admissão, para evitar que o ar que está na câmara de compressão retorne para a atmosfera. Características de um compressor de pistão. Então, são compressores pequenos e médios que operam com baixa e média vazão. Geralmente operam com lubrificação, que exerce as funções de dissipação de calor, redução de atrito e vedação com minimização de fugas internas de ar. Refrigeração, também executada por fluidos de resfriamento e pelo próprio fluido lubrificante. A função, então, da refrigeração é aumentar a eficiência e a vida útil dos componentes e adequar a temperatura do óleo e do ar para níveis de acordo com a especificação dada pelos fabricantes. Então, o óleo não pode trabalhar muito aquecido, porque se a temperatura desse óleo for muito alta, ele perde as suas propriedades, ele envelhece prematuramente, ele se torna muito pouco viscoso e perde sua função de lubrificante. Enquanto o ar da mesma forma, se o ar ele aquece demais, quando ele perde esse calor, toda a energia transferida para o ar na forma de calor acaba se perdendo por dissipação térmica. Então, o ideal é que esse compressor ele trabalhe o mais resfriado possível. Também esses compressores de pistão, conforme já comentado, eles possuem baixa eficiência, baixo custo de aquisição e são bastante frequentemente encontrados em veículos comerciais, tipo caminhões e ônibus e equipamentos de refrigeração. Esses compressores, uma característica que os diferencia dos demais, ou da maioria dos compressores industriais, é que eles trabalham obedecendo o princípio de funcionamento ou uso intermitente, ou seja, eles precisam ter um tempo de parada. E isso se deve ao fato da necessidade dos componentes precisarem de um tempo de resfriamento. Caso isso não aconteça, esses componentes acabam operando
sobreaquecidos, e esse sobreaquecimento vai gerar um desgaste prematuro dos elementos, além de uma redução aí da eficiência da lubrificação, aumento do atrito e aumento dos vazamentos internos devido a essa dilatação térmica irregular e a fuga do ar internamente no compressor. O compressor de pistão ele produz um arraste considerável de óleo para a rede de ar comprimido, o que faz com que esse tipo de compressor não seja usado em indústrias que necessitam operar sem contaminação do ar comprimido. Por fim, esse compressor ele é muito barulhento. Nessa próxima figura, nós vemos as fases de um compressor de simples efeito. Um compressor de simples efeito, o nome indica que o simples efeito se deve ao fato de que o compressor, esse tipo de compressor, ele comprime o ar uma vez a cada ciclo de trabalho. Então aqui nós vemos um ciclo de operação. Então o pistão ele está descendo, ele está preenchendo a câmara de compressão. Aqui o compressor se encontra, o pistão se encontra na sua região inferior e logo em seguida, dando continuidade ao movimento de rotação do eixo e por consequência do movimento da biela, a câmara de compressão começa a diminuir. Quando chega no seu deslocamento superior, então o ciclo reinicia, ou seja, ele houve nesse caso a expulsão de um volume equivalente à câmara de compressão para a rede de ar. Tá? E por isso ele é chamado, então, de simples efeito. Outros detalhes que nós podemos observar são as válvulas de admissão e de descarga, enfatizadas na figura anterior, os filtros instalados na admissão do compressor, que tem por objetivo evitar ou diminuir a entrada de contaminantes provenientes da atmosfera e a presença dessas aletas de resfriamento. Então, isso indica que esse é um compressor resfriado através de ventilação forçada ou resfriado por ar. E essa ventilação forçada, então, faz o ar circular através dessas aletas. Essas aletas, elas são confeccionadas de material metálico e o metal, por ser um condutor térmico, ele, então, o ar circulando através dessas superfícies, isso auxilia então no arraste e na dissipação do calor nessa câmara de compressão. Essa próxima figura, então, ela faz uma comparação ou ela apresenta uma segunda opção de compressor de pistão. Então, anteriormente era um compressor de simples efeito, agora nós temos um compressor de duplo efeito. E a diferença básica entre esse modelo e o anterior está no fato que esse compressor ele tem uma câmara de compressão na parte superior e outra na parte inferior do pistão. De modo que quando esse compressor realiza um ciclo de trabalho, a câmara superior permite a entrada de ar, enquanto a câmara inferior ela expulsa o ar para a tubulação de descarga. À medida em que o pistão completa o seu ciclo, ou seja, ele desce, vai até o final e começa novamente a subir, ocorre uma reversão nas funções das câmaras de compressão. Então, a câmara de compressão superior que estava aspirando vai expulsar o ar, e a que estava expulsando, ela se torna a câmara de admissão, por onde vai entrar o ar, que vai, então, ser comprimido no próximo ciclo. Então, esse compressor de pistão de duplo efeito realiza um processo, ou melhor, 2 processos de compressão para cada ciclo de operação. O resfriamento do compressor. Ele tem o objetivo de manter baixa a temperatura das válvulas, do lubrificante e também do ar. A consequência de falhas no sistema de resfriamento temperaturas elevadas produzem deformação do bloco e cabeçote, reduz o rendimento mecânico e volumétrico do compressor e ocasiona má geração de calor em decorrência do aumento do atrito entre o pistão e a camisa, com redução da vida útil do equipamento. Ou seja, se esse equipamento trabalhar com temperaturas muito altas,
Então, o óleo perde a sua função de lubrificante, ele se torna muito fino. A viscosidade dele é inversamente proporcional ao aumento da temperatura. Então, essa viscosidade se tornando muito baixa, o óleo não consegue impedir o contato direto do metal do pistão com o metal da superfície interna da camisa. Ou seja, vai haver um aumento significativo do atrito. E o atrito ele mede a eficiência de uma máquina, nesse caso, uma eficiência ou um rendimento mecânico. Ou seja, quanto mais energia uma máquina necessita só para vencer o seu atrito interno, menos eficiente ela é. E também nós temos a questão aí do rendimento ou da eficiência volumétrica, que tem influência direta sobre a vazão enviada. Isso significa que se uma máquina está trabalhando com folgas muito grandes, ou seja, se ocorrem vazamentos internos que permitem fugas de ar dentro do próprio compressor, isso indica que o rendimento, que a eficiência volumétrica desse equipamento, ela acaba se tornando baixa. E o fato aí desse compressor trabalhar com temperaturas muito altas, isso implica num problema que pode estar aumentando as folgas, que é o fato aí do atrito, que vai gerar um acréscimo adicional de aquecimento, e esse aquecimento está refletindo na dilatação térmica. A dilatação térmica irregular implica em vazamentos. Então, o resfriamento dos compressores, ele pode ser realizado através de dois fluidos, ou do ar ou do fluido líquido, que vai ser a água ou, às vezes, algum tipo de óleo. Tá? Então, esse tipo de resfriamento, ele ocorre de duas maneiras. O resfriamento na câmara de compressão, ou seja, onde ocorre o próprio redução do volume do ar, ou também pode ocorrer o chamado resfriamento intermediário. O resfriamento intermediário ele ocorre somente em compressores que trabalham com mais de um estágio de compressão. O que isso significa? Muitas vezes, alguns compressores eles trabalham com níveis maiores de pressão. Isso implica que o processo de compressão não ocorre em uma única etapa, ocorre em mais de uma etapa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Num primeiro estágio, a pressão do ar iria aumentar de 0 para 4, num segundo de 4 para 8, num terceiro estágio de 8 para 12. 12 o quê? 12 bar ou qualquer unidade que seja pertinente a que está sendo usada na linha de produção. Muito bem. Nesses vários estágios, se permite então que o compressor alcance níveis maiores de pressão. Então, o que acontece é que na prática, alguns tipos de máquinas, elas necessitam de maior força, e a força é diretamente relacionada com a pressão, e por consequência, o compressor ou o conjunto de compressores daquela unidade fabril precisa fornecer esse nível de pressão maior. E exige muito do compressor caso ele precise elevar demasiadamente a pressão de um valor muito baixo até um valor muito alto. Então, para se haver um aumento da vida útil desse equipamento, o artifício técnico que os fabricantes desenvolveram foi de utilizar um aumento gradual através de um aumento gradual de pressão através de um compressor de múltiplos estágios. Na figura aqui à direita, nós vemos o quê? Um compressor de pistão de 2 estágios. Então, o primeiro estágio, nós vemos aqui na parte que está sendo destacada pelo mouse, as válvulas de admissão e de descarga. Aqui na saída da válvula de descarga, então, o ar é enviado para o segundo estágio. Observem que o diâmetro dos pistões já difere um do outro. Ou seja, no segundo estágio, pistão já é menor. Qual é a razão para isso? É o fato de que o ar já vem comprimido, ou seja, o volume já foi reduzido e a redução do diâmetro do pistão tem que ser equivalente a esse aumento de pressão. E entre o primeiro e o segundo estágio, quando esse ar sai do primeiro estágio, esse ar está quente, então ele já sofre um processo de resfriamento, e esse processo de resfriamento é denominado de resfriamento
e intermediário, além do próprio resfriamento na câmara de compressão. Então, nessa figura, nós observamos as duas formas encontradas de resfriamento da onde? Da câmara de compressão. Então, a primeira é por ar, onde existem as aletas de troca térmica. Na segunda, os blocos desse pistão, desse cilindro, eles são dotados de paredes duplas, entre as quais circula água. Então, também aqui a transferência de calor se dá através de um fluido líquido. E diga-se de passagem que a segunda opção ela é bem mais eficiente do que a primeira para remoção de calor. O ar ele tem uma capacidade mais limitada para remoção de calor, principalmente se esse ambiente onde estiver circulando o ar através das aletas for um ambiente de altas temperaturas. Nesse caso, o ar quente vai estar fazendo essa função e então a sua capacidade de extração do calor acaba sendo mais limitada. Ainda falando neste assunto sobre os fluidos de resfriamento, então, o resfriamento mediante ar ocorre em compressores de baixa potência, ainda em locais remotos e isolados, onde não seja possível que a água recircule, ou ainda quando o custo de um sistema refrigerado por água não se justifique. É claro que quando nós estamos falando de um sistema com resfriamento mediante líquido, nós vamos precisar de uma bomba adicional para bombear essa água ou esse líquido que está sendo utilizado. Vamos precisar de um reservatório, vamos precisar das tubulações para essa linha hidráulica e, consequentemente, o custo desse aparato já encarece um pouco mais o compressor. A ventilação mediante ar é obtida por meio de ventilação forçada, gerada por uma ventoinha que obriga o ar a circular através das câmaras de compressão. Então, na figura direita, nós vemos uma polia. Essa polia ela faz parte do sistema de transmissão responsável por fazer esse compressor funcionar. E juntamente com a rotação da polia, foram colocadas hélices, e essas hélices, então, elas desempenham a função de um ventilador justamente para auxiliar no resfriamento aí das câmaras de compressão. E o resfriamento com água é recomendado para compressores que trabalham com potências mais altas. Aqui está sendo referenciado um valor de 40 CV. Hoje em dia se encontra compressores com potências bem mais baixas do que essa, já resfriados através de meios líquidos. Porém, também é utilizado em ambientes nos quais a temperatura do ar seja muito alta e, nesses casos, o ar não é suficiente para a remoção de todo o calor gerado pelo compressor. Nessa próxima figura, nós temos um compressor detalhado aí em corte, onde se observam alguns detalhes. No título do slide está escrito compressor de duplo efeito e compressor de 2 estágios. Então, relembrando os conceitos descritos e mencionados anteriormente, nós relembramos que um compressor de duplo efeito é aquele que possui duas câmaras de compressão alojadas, uma acima e outra abaixo do pistão, ou seja, esse compressor ele realiza 2 ciclos de compressão para cada ciclo de trabalho. E ainda ele trabalha com 2 estágios, ou seja, ele primeiro realiza a compressão num primeiro estágio, esse ar aquecido no primeiro pistão sai quente, passa por um resfriador intermediário e é então enviado para o segundo estágio, já há uma pressão maior, e por essa razão também o diâmetro do segundo pistão ele acaba sendo menor. Também nós observamos que, além do resfriamento entre os estágios, nós temos o resfriamento através de um líquido nas câmaras de compressão. Então, nós temos os chamados blocos vazados, por onde circula o líquido, representado por essa cor azul. Tá? Que outros detalhes nós conseguimos visualizar? Que esse compressor de duplo efeito, ele vai mandar uma vazão superior.
em comparação ao de simples efeito. Por quê? Porque ele está comprimindo 2 vezes para cada ciclo de trabalho, o que indica que a vazão é praticamente o dobro em comparação a um compressor de simples efeito. E na admissão, nós vemos que, além do filtro utilizado para a retenção de contaminantes, também foi instalado um difusor na entrada desse primeiro estágio do compressor. O que esse difusor faz? Ele é um elemento que tem uma variação no diâmetro do tubo de entrada do ar, e essa variação nesse diâmetro tem o objetivo de aumentar a velocidade do ar, e por princípio físico, quando ocorre esse aumento de velocidade, ocorre uma queda na pressão. Se aqui nessa região de estrangulamento a pressão é mais baixa do que a pressão na admissão, isso favorece que o ar entre por diferencial de pressão. Então, o difusor tem esse objetivo de facilitar a entrada do ar no compressor. Outro detalhe, um destaque aqui que é dado nesse slide é que compressores com 2 ou mais estágios, eles operam em níveis de pressão mais altas. Compressores de pistão, em particular, eles chegam a pressões muito altas, na faixa aí de 30, 40 bar, ou ainda se encontra pressões bem acima desses níveis. Para vocês terem uma noção de níveis de pressão, a nível industrial, a maior parte dos equipamentos pneumáticos trabalham com pressões entre 6 e 10 bar. O segundo tipo de compressor detalhado nessa aula é o compressor de palheta. Então, o compressor de palheta recebe este nome por causa desses elementos que são alojados, eles ficam soltos em alguns canais, que eu vou chamar de ranhuras, que são feitas no rotor, que é o elemento responsável pela rotação desse compressor. Tá? Então, as palhetas elas vão ficar soltas aqui e à medida em que ocorre a rotação do rotor, elas são lançadas. Observe que elas estão soltas aqui. Ó. Aqui nós temos uma folga maior, aqui a folga vai diminuindo e se torna nula na região em que o rotor tem contato com a superfície interna da carcaça do compressor. Então, à medida que esse compressor ele vai girando, as palhetas são lançadas para fora, encostando na superfície interna dessa carcaça, formando o quê? Esses vazios. Ou seja, como o rotor ele está localizado fora de centro, ele cria, então, regiões que permitem que o ar seja arrastado da região de sucção para a região de descarga do compressor. A animação mostra isso com bastante clareza. Observem que nós temos à esquerda a região de sucção, o que permite então que o ar preencha essa região de entrada, ele é arrastado, né? Ele fica confinado entre o rotor, a carcaça e um par de palhetas. Então a palheta, como ela está sendo lançada para fora pela força centrífuga, ela acaba arrastando o ar para a região de descarga. Ou seja, se baseia também na variação do volume do ar, ou seja, isso caracteriza o quê? Um compressor de deslocamento positivo. Se esse ar, melhor dizendo, tentar retornar, ele não consegue voltar por causa da rotação do rotor, e nessa região superior, essa folga é muito estreita. Além disso, esses compressores trabalham com lubrificação. E a lubrificação, o óleo lubrificante, por apresentar uma certa viscosidade, ou seja, um fluido um pouco mais grosso, ele acaba vedando essa região, o que impede que o ar venha a escapar e venha a retornar para a região de sucção. Vamos ver essa animação que foi obtida a partir de um vídeo do YouTube, que mostra então o ar sendo deslocado a partir da rotação do eixo. E esse ar, quando ele chega nessa região superior, ele é misturado com um fluido líquido. Ou seja, esse fluido líquido ele tem o objetivo de resfriar esse ar, melhorar aspectos de vedação e, consequentemente,
essa ação conjunta faz com que esse compressor ele acabe se tornando muito mais eficiente do que um compressor de pistão. As características de um compressor de palhetas, eles são de tamanho reduzido, ou seja, construção compacta, funcionamento silencioso, contínuo e equilibrado no fornecimento uniforme de ar, ou seja, esse ar não é o ar que é passível de muita pulsação. Enquanto que num compressor de pistão, funciona sob o princípio de movimento alternativo. Esse compressor de pistão ele gera pulsação pelo próprio modo de funcionamento. Ora ele está succionando, ora ele está expulsando o ar para a tubulação de descarga. Então essa alternância faz com que o ar enviado por um compressor de pistão seja um ar que gere algum tipo de pulsação e nenhuma máquina, né, que trabalha de forma pulsátil ela tem a sua vida útil muito prolongada e trabalha de forma tão suave. Então, o ideal é que essa pulsação ela seja absorvida pela instalação pneumática e ainda uma condição mais adequada ainda é se o compressor não fornecer o ar sob pulsação. Outras características, alta eficiência e confiabilidade, eles operam com um ciclo de trabalho contínuo. Então, nós vimos que os compressores de pistão, eles funcionam no modo intermitente, ou seja, eles precisam ter os períodos de repouso para ver o resfriamento dos elementos móveis de trabalho daquele compressor. Então, o compressor de palhetas já pode trabalhar a nível industrial de forma ininterrupta. Operam com rotações mais baixas que os compressores de parafuso, e essa característica faz com que eles, então, eles sofram menos desgaste e precisem de menos de manutenção, tendo uma longa vida útil. A rotação dos compressores aí de parafusos, a gente vai ver que vai ficar em torno de 5 a 8 mil RPMs, enquanto um compressor de palhetas trabalha entre 1.500 e 3.000 RPMs. Então, esses compressores também normalmente trabalham com lubrificação, e a lubrificação, então, ela exerce algumas funções óbvias, e uma das principais é diminuir o desgaste da palheta. Lembrem que o princípio de funcionamento de um compressor de palheta se baseia na rotação do rotor e no arraste do ar através das células formadas entre o rotor e a carcaça. Ou seja, a palheta, como ela é lançada pela força centrífuga contra a superfície interna da carcaça, ela vai ter um desgaste natural. Então, a lubrificação, ela tem esse objetivo de diminuir esse desgaste acelerado. Mas existem também compressores que trabalham com mínimo de lubrificação para atender características de empresas que precisam de um ar isento de contaminantes. Esse óleo que nós vimos no vídeo anterior, ele é injetado juntamente com o ar, ele é recuperado posteriormente para ser novamente utilizado no próximo ciclo de trabalho, porque senão o custo de uso desse compressor seria muito elevado. Então são utilizados normalmente separadores mecânicos, e um exemplo desse separador mecânico é esse que está mostrado nesta figura. Então aqui nós vemos que o ar, juntamente com esse óleo, ele é obrigado a percorrer uma trajetória sinuosa. O ar, como ele é leve, ele consegue fazer esse trabalho com relativa facilidade. Mas um líquido, por ser mais pesado, ele não tem a mesma facilidade de percorrer esse caminho irregular. Isso faz com que as partículas do líquido elas acabem se chocando contra essas reentrâncias feitas nesse separador e pela ação da gravidade, então o líquido acaba sendo separado, ficando depositado no fundo de um reservatório, sendo posteriormente filtrado e novamente enviado para o compressor para ser injetado juntamente com o ar.